Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Penal, Teoria do Crime. Hoje nós daremos continuidade aos elementos que compõem o conceito do crime. Na aula passada nós começamos a discorrer um pouco sobre a conduta, que é um dos elementos do fato típico, né? Temos o conceito de crime sendo fato típico, antijurídico, ilícito, né? Ou ilícito, no caso, antijurídico ou ilícito e culpável. E dentro desse fato típico nós temos outros elementos, né? Nós temos sub-elementos desse fato típico, que seria a conduta, a tipicidade, o nexo de causalidade e o resultado. Então, dentro do conceito do crime, nós nós estamos dentro da tipicidade. Na aula passada nós vimos um dos elementos da tipicidade que foi, na verdade, parte de um dos elementos, que é a conduta, e nós continuaremos a ver a conduta hoje e entraremos na tipicidade e terminaremos a tipicidade. Vai ficar restando somente o resultado, certo? Em relação ao fato típico. Aí a antijuridicidade a gente vai estudar depois e, logicamente, a culpabilidade também, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Na nota de aula, no material que eu enviei para vocês, eu tratei de trazer aqui um mapa mental logo no começo da nota de aula. Para quê, professor? Simplesmente para vocês relembrarem a matéria de uma maneira mais tranquila possível. Existem N formas de aprendizado, né? E N formas de você conseguir absorver o conteúdo. E o ideal é que você consiga mesclar algo formal, né, como é uma nota de aula convencional, com algum gráfico, com alguma imagem. Então, vez por outra, vocês notam que eu sempre estou usando um gráfico, um mapa mental, uma imagem, enfim, tudo isso para facilitar o aprendizado de vocês. E eu trouxe aí esse mapa mental que fala justamente de um dos elementos do conceito de crime, que é justamente o fato típico, né? Nós temos fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Bom, o fato típico, conforme a gente está vendo aí no gráfico, ele é composto por quê? Ele é composto pela conduta, né? Nós começamos a ver e nós continuaremos a ver hoje. Ele é composto pela tipicidade, né? Que a gente também vai abordar na aula de hoje. O mapa aí está de forma resumida falando tipicidade, enquadramento na lei, condição necessária para o crime, tem também falando sobre adequação, né? Adequação imediata e imediata, a gente vai estudar isso aí. E a tipicidade ela serve, já adiantando para vocês, basicamente como, dentre as várias funções, é a forma de adequação do fato ao tipo penal. Um exercício de adequação. Tipicidade envolve basicamente um exercício de adequação, um cara crachado, certo? Aí nós temos o resultado, né? Já está dizendo tudo, e nós temos o nexo causal. O que é que significa o nexo causal? O nexo causal é justamente o fio condutor entre a conduta do autor e o resultado, certo? Naqueles crimes que exigem um resultado, porque nós sabemos, e nós iremos estudar isso no decorrer dessa segunda parte desse semestre de Teoria do Crime, que existem delitos que não exigem, a tipicidade dele não exige a configuração, né, do resultado, não se exige a configuração do resultado para que se tenha a adequação da conduta ao fato típico, né? Mas esses aí são os crimes, por exemplo, de mera conduta, em que tão somente a conduta já representa a incidência no tipo penal, certo? A maioria dos crimes é assim? Não, a maioria dos crimes eles pedem o resultado, né? Então é que nós adotamos no Brasil a teoria da ação, que é a teoria
finalista da ação. Então, a ação ela não é só uma exteriorização de um pensamento, né? Ela é a exteriorização do pensamento para a prática de um determinado fim, né? Aquela ação, aquele ato não é simplesmente a prática, né, a exteriorização de um pensamento, mas a exteriorização do pensamento visando algum fim, algum objetivo. Se você visa algum objetivo, uma consequência natural de suas ações é que toda ação, ou de regra, quase todas as ações, elas provocam resultado. Isso não só no direito penal, né? É aquele velho ditado, né? Todo ato tem consequência. Então, a maioria das ações, no caso do direito penal, a maioria, não todas as ações, têm resultado, né? Dito isso, gente, vamos prosseguir, né, com as formas de conduta, né? Só relembrando que nós vimos o conceito de conduta na aula passada, nós vimos a composição da conduta e nós entramos nas formas de conduta comentando as formas de conduta, que seria a ação ou a omissão. Gente, a ação é um comportamento positivo. Você tem dois tipos de conduta, duas formas de conduta. Você tem uma forma de conduta positiva, para frente, né? E você tem uma outra forma de conduta, que seria a conduta negativa, ou seja, uma conduta omissiva, né? O direito penal ele pune tanto a ação positiva, comportamento positivo de ação, mas também pune a omissão em alguns dos seus tipos, sendo essas punições também extremamente importantes sob o ponto de vista do resguardo dos bens jurídicos assegurados e mais importantes para a sociedade, né? Então, conceituando a ação, seria uma conduta positiva que se manifesta como um movimento corpóreo, né? Sempre buscando algum fim, porque essa é a teoria adotada pelo direito penal brasileiro quanto à ação, a teoria finalista da ação. A maioria dos tipos penais, logicamente, descreve condutas positivas, né? Matar alguém, subtrair algo ali imóvel, né? Lesionar, enfim, apropriar-se, falsificar, né? São tipos, são verbos, né, que envolvem uma ação positiva, né? É uma conduta positiva, ou seja, uma ação, ok? Essa, a maioria dos tipos penais descrevem, né, dentre os seus atos, a forma de conduta positiva, ou seja, por meio de uma ação. E a omissão, gente? É justamente a conduta negativa, certo? Ou seja, a indevida abstenção. No seio de uma sociedade, né, enquanto cidadãos, você tem o direito de praticar ou não determinados atos, né? Você não é obrigado a praticar nenhum ato, né, que você não queira. Contudo, existem situações, gente, pelo seu dever de solidariedade, né, ou por outro dever que a lei impõe a você, você tem que praticar uma ação, você não pode se omitir. A omissão nesses casos é interpretada como um possível crime pelo Código Penal brasileiro. Vou dar um exemplo, o exemplo mais clássico de um crime omissivo. A omissão de socorro, o artigo 135 do Código Penal brasileiro.
Vamos abrir aqui o artigo 135, a omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. O tipo penal aí, vocês podem verificar bem, ele não descreve uma conduta positiva. Muito pelo contrário, ele descreve uma conduta negativa. É o deixar de prestar assistência. Nesse caso, o deixar de prestar assistência é direcionado a uma pessoa que precisa dessa assistência pela sua condição particular naquele cenário. Ou seja, uma criança abandonada, uma pessoa inválida, desamparada. Então, resguardando um dever de solidariedade, nesse caso do artigo 135, o Código Penal brasileiro, além do resguardo à vida, né, e da própria integridade física, corporal e mental das pessoas, ele resguarda o dever de solidariedade. Por que eu estou falando isso? Porque a solidariedade, ela não é apenas um princípio, uma coisa empírica, enfim. Não é. A solidariedade, nos termos do artigo 3º e incisos da Constituição Federal, constitui um objetivo da República Federativa Brasileira. Então, é um dever do cidadão construir uma sociedade justa, livre, solidária, igualitária, né? Então, fazendo esse paralelo, os crimes de omissão, eles buscam justamente punir situações em que a conduta negativa do autor representa uma afronta a certos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento brasileiro, sobretudo pelo direito penal brasileiro, certo? Vamos estudar os tipos de omissão agora, certo? Existem dois tipos de omissão, né? Existem duas espécies de crimes omissivos. Quais são eles? Primeiro, nós temos os crimes omissivos próprios, também chamado de crimes omissivos puros. E nós temos os crimes omissivos impróprios, também chamado de impuros, também chamados de comissivos por omissão. Vamos por partes. Crimes omissivos próprios. Bem, os crimes omissivos próprios, ou chamados de puros, são aqueles em que o próprio tipo penal ele descreve uma conduta omissiva, já de cara. Por exemplo, o que a gente acabou de ler, a omissão de socorro. Outro exemplo, o artigo 244. Também é uma espécie de crime omissivo próprio, né? Nesse caso aí, nós temos o abandono material, né? Artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Então, deixar de fazer, deixar sem justa causa, mais uma vez a gente se vê diante de uma conduta negativa, punível, certo? Punível pelo Código Penal. Os crimes omissivos próprios são os crimes omissivos puros, né? E são os mais perceptíveis ao olho do estudante de direito. No momento que você está lá examinando o código, e você está lá diante da parte especial, né, que elenca os tipos penais propriamente ditos, você, pela leitura dos dispositivos, você consegue identificar se o legislador, no caso específico, quis punir a conduta positiva ou a conduta negativa. Em outras palavras, que quis punir a ação ou a omissão.
Mas existe uma outra modalidade de crimes omissivos que também é muito relevante dentro do estudo da teoria do crime, ou seja, a classificação dos crimes omissivos impróprios ou impuros, ou comissivos por omissão. Nesse caso aqui, você não vai ver um tipo penal específico de crime omissivo impróprio. Quando é que vai incidir essa espécie? Certo? É muito simples. Aqui o tipo penal ele descreve uma conduta positiva, né? Por exemplo, um crime de lesão corporal. Um crime de lesão corporal pode haver um indiciamento de alguém por omissão? Pode. Ah, mas é um crime positivo, né? Envolve uma conduta positiva, mas aí que está. Aí que entra a classificação dos crimes omissivos impróprios. Daí porque chamados de impróprios e não próprios. Você não vai encontrar um tipo próprio de omissão imprópria, né? Porque se você encontrasse um tipo próprio, ele não seria uma omissão imprópria, um crime de omissão imprópria, ele seria um crime de omissão própria. Então, quando é que ocorre o crime omissivo impróprio? É quando existe um sujeito, né, que ele está judicialmente obrigado a impedir a ocorrência do resultado do crime. E mesmo podendo fazê-lo, omitiu-se. Eu vou dar um exemplo para clarear a cabeça de vocês. Uma diretora de escola, por exemplo, ela pode vir a ser, né, melhor colocado. Uma diretora de escola pode vir a ser indiciada, por exemplo, por lesão corporal, sem que ela tenha batido em um dos seus alunos? Sim, ela pode, né? Ela pode, na seguinte hipótese. Vou dar um exemplo. Imagine que teve uma briga, né, ou um bullying no colégio, e desse bullying, né, ocorreu o resultado de uma lesão corporal de natureza grave, ou mesmo gravíssima. A diretora da escola, ela está com o dever legal de proteger, o dever jurídico de proteger, né? Aonde está, melhor perguntando, aonde está disposto no Código Penal quem são essas pessoas que têm esse dever jurídico de proteção, né? E de impedimento legal de que se produza resultado criminoso em determinadas espécies. Gente, isso aí está no artigo 13, parágrafo 2º. Vamos dar uma analisada no artigo 13, parágrafo 2º? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, o artigo 13, parágrafo 2º, vai elencar essas espécies, né? São essas as pessoas que estão juridicamente responsáveis nessas situações aqui. E essas situações, vocês vão de convir, né, a gente já de convir, que elas podem ser aplicadas em qualquer delito comissivo, de conduta positiva, né? Seja no homicídio, seja na lesão corporal, enfim. Basta que uma das pessoas esteja nessa condição de garantidor, né, aí, e que ela poderia ter evitado o resultado e está nessa condição de resguardo, de resguardar, né, de nos termos o artigo 13, parágrafo 2º. Então, nesse caso, a diretora de uma escola deve prezar pela manutenção da integridade e a saúde dos seus alunos. Isso é óbvio, é o dever dela. Caso haja em sua escola uma agressão que resulte em lesão corporal grave, por exemplo, poderá sim haver a incriminação da diretora, nos termos do artigo 129, parágrafo 1º, que descreve o que? A lesão corporal de natureza grave,
mas combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, porque a diretora ela tem uma obrigação jurídica de resguardar a integridade física dos seus alunos. Artigo 3, parágrafo 2º, inciso A. Por exemplo, tenha por lei, alguém que tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Ora, se eu tenho um filho matriculado no colégio, o mínimo que eu espero é que esse colégio ofereça, pelo menos internamente, condições mínimas de aprendizado e condições mínimas de segurança, condições arejadas para que ele possa estudar. Beleza? Tranquilo? Então eu diferenciei aí os crimes omissivos próprios dos crimes omissivos impróprios, tá, gente? Outra modalidade de condutas, né? Outras modalidades de condutas, uma diferenciação que se faz é entre condutas dolosas e condutas culposas. Toda conduta relevante para o direito penal brasileiro, ela traz em seu seio um elemento volitivo, uma vontade. Até porque, vocês abrindo parênteses aqui, vocês vão ver que tudo se conecta, gente. Se a teoria da ação adotada pelo direito penal brasileiro, ela aceita a teoria da finalidade, né? Então toda ação ela tem um fim, você há de convir que toda ação, né, ou omissão, ela tem um elemento de vontade para que se produza aquele fim. Não é isso? Então, acaba que o direito penal, muitas vezes, é uma coisa lógica, né? Cabe ao estudante de direito ter a base necessária para poder começar a interpretar os conceitos doutrinários. Então, o elemento de vontade mais conhecido, e nos termos do artigo 18, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, né, é o elemento volitivo em regra punível, é o dolo, é a vontade deliberada de praticar aquela conduta almejando um determinado fim. Isso. Então, vamos diferenciar condutas dolosas e culposas. O autor da prática do fato, né, ao autor da prática do fato, então, podem ser imputados dois tipos de condutas, a dolosa e a culposa. Né? O agente que atua em dolo, né, ele quer diretamente o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. Mas também o agente ele pode agir com culpa, ao invés do dolo. Quando é que ele age com culpa? Quando dá causa ao resultado em virtude não de uma vontade livre, expressa e deliberada, ou de uma assunção de um risco de um resultado, mas o resultado é dado por uma conduta imprudente, imperita ou negligente. Certo? Daí a diferenciação entre os dois tipos, desses dois tipos de conduta, condutas dolosas e condutas culposas. Mais uma vez, gente, para vocês não esquecerem nunca disso, eu acho que eu sempre venho falando desde os primeiros dias de aula, certo? Nos termos do artigo 18, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, a regra é a punição de crimes dolosos, somente sendo punida a conduta culposa quando houver previsão legal nesse sentido. Vou pegar aqui o delito para poder a gente demonstrar isso de uma forma bem tranquila. Artigo 121. Matar alguém. Crime doloso ou culposo? Caput. Doloso. Intenção do sujeito é tirar a vida de outro. Ele vai lá e mata alguém. E incide no delito de homicídio. Conduta dolosa. Mas existe a conduta culposa dentro do tipo de homicídio? Por exemplo, é punível numa conduta culposa
né? Por homicídio, aí para saber se é punível ou não, você só tem uma maneira. Qual é essa maneira? É verificar o tipo penal. Mais uma vez, gente, vocês não podem esquecer, nós estamos diante de um ramo restritivo do direito. Tão restritivo que ele traz como pena a restrição da própria liberdade, a privação da própria liberdade. Então, o direito penal, no direito penal, em matéria de direito penal, não cabe interpretação extensiva, sobretudo quando se tem uma interpretação extensiva que visa um endurecimento legal e um consequente prejuízo para o réu, né? Para que haja conduta culposa, por exemplo, o tipo penal eles têm que expor expressamente sobre isso. E o artigo 121, ele tem um dos parágrafos que prevê a punição do homicídio a título culposo. Parágrafo 3º do artigo 121. Se o homicídio é culposo, pena detenção de um ano a 3 anos, tá? Então, existe aí, nesse caso, uma conduta. Vou pegar outro delito aqui, certo? Artigo 261. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Artigo 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Você está vendo que é um tipo doloso, envolve culpa. Sinistro em transporte marítimo, fluvial aéreo. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe na embarcação ou queda, destruição da aeronave. Aí é qualificado pelo resultado. Modalidade culposa. Em caso de culpa, se ocorre o sinistro. Aí você também tem a modalidade culposa, né, disposta no parágrafo 3º desse tipo penal aí, do atentado, artigo 261. Vamos ver outra espécie de crime. Vamos ver. Crime de dano. Artigo 63. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa ali. Mais uma vez, estamos diante aqui, inevitavelmente, de uma conduta que envolve uma vontade livre e deliberada de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa ali. Ao contrário dos outros tipos penais que a gente leu, no dano, a gente não verifica uma conduta culposa. Logo, se houver um dano de natureza culposa, você pode até responder em outras esferas do direito, mas não vai responder perante o direito penal. O dano que é punível pelo direito penal brasileiro por força de disposição expressa da lei, artigo 63, é o dano cometido com aquela vontade, aquele dolo de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa ali. Vou dar um exemplo prático. Se você entra numa loja, e essa loja tem vários copos de cristais. Você, por um descuido, por uma distração, você acaba andando de forma atabalhoada dentro da loja, conversando no celular, tentando resolver um monte de coisa e acaba batendo, né, derrubando vários daqueles copos de cristais, né?
De certa forma, você está destruindo coisa alheia móvel, no caso, né? Mas aí, você vai ser punido criminalmente por conta desse descuido? Não, porque você não teve a intenção de proceder com aquela destruição. Aquela destruição, né, dos copos de cristais, ela se deu tão somente por um descuido, por uma culpa, por uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, o que quer que o valha, certo? Não tem a previsão no tipo penal de culpa, não é punível, porque não se tem interpretação extensiva nesse sentido, incriminante. O princípio da legalidade do direito penal brasileiro exige que, para a aplicação de uma pena, você tem que ser precedida de uma prescrição legal de uma conduta. Não há lei, não há pena sem prévia combinação legal. Isso? Beleza, gente? Ficou claro a diferenciação entre condutas dolosas e culposas. Outra coisa importante para a gente ver em conduta são as fases da realização da ação. Né? O iter crimes. Vocês podem até puxar aí e colocar na nota de aula. Iter crimes, ou o caminho do crime. Certo? Toda ação, ela envolve, antes da exteriorização, né, daquele pensamento, envolve um pensamento. Bom, o que nos diferencia da maioria dos seres humanos? É a capacidade de pensar. O homem é um ser racional por natureza. Né? Isso é bom e é ruim, muitas vezes. Então, a maioria das ações, quase todas as ações, elas partem, ainda que de forma não tão perceptível assim, a depender do nível de atenção da pessoa, elas partem de um elemento interno, de uma cogitação, de um pensamento. Vamos trazer para o campo do direito penal. Quando o sujeito ele pensa em praticar um crime, né, ele quer praticar um crime, primeiro ele pensa. Bom, ele vai pensar, fase da cogitação. Ele vai imaginar como é que ele vai fazer, quais são os meios que ele vai empregar, quais são os resultados que ele pode ter, quais são os efeitos dessa diligência, né? Vamos encontrar dessa diligência, quais são os efeitos colaterais, enfim, quais são os possíveis prejuízos. Ele fica ali matutando, como se diz na linguagem popular, como é que ele poderia praticar ou não aquele delito. Se ele chegar à conclusão de que é possível, né, dentro da realidade dele, e vamos dizer assim, aceitável que ele vá, né, ele chegou a esse consenso de que ele quer cometer o crime, ele inicia os atos de preparação. No caso de um homicídio, por exemplo, uma das formas mais comuns de homicídio é o homicídio à bala. Né? Então, a preparação do autor fatalmente vai envolver, nesse caso, se ele quiser retirar a vida de uma outra pessoa por meio de tiro, vai envolver a compra, a localização de uma arma, ou o estudo de onde eu vou localizar aquela arma, onde eu vou buscar aquela arma. Né? Envolve, por exemplo, isso. Né? Nesses dois casos, em regra, né, a não ser, por exemplo, se a pessoa tiver o porte de arma ou a posse da arma, né, pode ser que essa busca pela arma para fins de cometer, não para fins, né, diretos ali, pode ser que a busca, essa preparação de buscar arma não seja criminosa. Contudo, se a pessoa não tiver o porte e for atrás do mercado paralelo, enfim, ela já está cometendo
o crime um crime. Ela já passou a parte da preparação e não, talvez não tenha se dado conta que já cometeu um crime possivelmente de receptação, se estivesse no mercado negro, além do próprio crime de posse ou porte irregular de arma e munição, certo? Mas vamos cogitar que a pessoa tenha um porte de arma e ele cogite praticar um crime de honra, como se dizia no passado, né? Então essa fase da preparação, dele localizar a arma, dele pensar como é que vai ser, não é punível, certo? Quando é que começa a ser punível? É a fase da execução. É quando você põe em prática aquele pensamento, aquele plano, mediante os instrumentos que você reuniu na parte da preparação. Então, a partir da execução, você tem a possibilidade de punição por meio do Código Penal brasileiro. Iniciados os atos de execução, existe uma interrupção por motivos alheios à vontade do autor, você tem um crime na modalidade tentada. Se o autor vai lá e consuma o crime da forma que diz o tipo, você tem um crime consumado. Então, fase interna, cogitação, pensamento. Fase externa, ela inicia a partir da preparação em diante. O que é punível? Apenas a execução em diante, em regra. Contudo, a preparação ela pode ser punível se ela se configurar na consumação de um delito também. Como eu dei o exemplo aí da receptação e da própria posse ou porte irregular de armas de fogo, certo? Teorias da ação. Isso aí a gente vem discutindo, né, ao longo da nossa exposição, desde a aula passada, mas não custa nada lembrar. Nós temos três principais teorias da ação, né, as três mais estudadas. A primeira teoria ela é chamada de teoria causal ou teoria naturalista. Aqui, a ação ela é entendida como uma inervação muscular, que produzida pelas energias de um impulso cerebral provoca modificações no mundo externo. O que isso quer dizer? A ação ela seria, nesse caso aqui, uma mera exteriorização do pensamento, consistente na modificação causal do mundo exterior. Não se tem aqui uma finalidade. Então, para a teoria causal, o que importa não é a essência da ação humana para fins de responsabilização penal, mas a possibilidade de atribuir a essa ação um resultado, cujo desvalor se sobrepõe ao da ação. Teoria finalista da ação. Aí eu grifei de propósito, de verde e de amarelo. Por que eu grifei isso? Porque essa é a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, certo? Quanto à teoria da ação. A ação é conduta humana consciente e voluntária. Ou seja, conduta humana consciente e voluntária dirigida a uma finalidade, gente. Você já vê uma diferenciação em relação à teoria causal. A teoria causal não necessariamente você tem uma finalidade, mas na teoria finalista você tem essa finalidade, né? Ação e finalidade, portanto, de acordo com a teoria finalista da ação, são conceitos inseparáveis. Essa é como se fosse, gente, a espinha dorsal dessa teoria. Por quê? Porque o homem, né, conhecedor dos diversos processos causais que pode desencadear, dirige seus comportamentos buscando atingir algum objetivo. Bom, isso é claro, né, gente? As pessoas que têm sã consciência, né, são as pessoas que têm questões de doença mental que prejudicam, né, a percepção dos atos em sociedade. As pessoas sabem que
a prática de qualquer ação, de qualquer conduta, ela tem um objetivo. E isso é quase que natural do ser humano. Você não pratica um ato por praticar. Sempre tem um pano de fundo que motiva a prática de um ou de outro ato. E no caso do direito penal não é diferente. A gente está falando de comportamento humano também. Né? Então, nesse caso, daí porque, de forma resumida, o direito brasileiro ele adota a teoria da ação, a teoria finalista da ação. Nós também temos outra teoria, chamada teoria social da ação. De acordo com essa teoria, a ação é uma conduta positiva socialmente relevante, dominada ou dominável pela vontade e dirigida a uma finalidade. Aí você já tem um conceito muito voltado para a repercussão da ação na coletividade. Lembrando, não existe um conceito de ação certo, um conceito de ação errado. Né? O que existe é a teoria da ação adotada pelo respectivo ordenamento jurídico de um determinado local. Por exemplo, se o direito brasileiro, o direito penal brasileiro, adota a teoria finalista da ação, isso não significa dizer automaticamente que a teoria social da ação ela é uma coisa burra, ela é uma coisa inaplicável, ela é uma teoria menor. Não se trata disso. Né? Se trata apenas de uma predileção tendo em vista as próprias características do ordenamento jurídico daquele país, enfim, certo? Não se trata aí, até porque é discussão acadêmica, não tem certo e não tem errado. Quando vocês forem fazer mestrado, com certeza que muitos vão seguir esse caminho, pois tem talento, vocês vão ver que na academia, né, não existe certo e errado. Existe a defesa de um ponto de vista. Né? E essa discussão quanto à teoria da ação envolve uma discussão de cunho bem acadêmico, certo? Daí porque mais um motivo de entender que não há, no caso, certo ou errado, apenas diferente, e um é adotado e outros não, certo? Nós finalizamos assim o primeiro elemento do fato típico, que é a conduta. Agora nós vamos entrar na tipicidade, que é um outro elemento do fato típico. Eu trouxe aí um mapa mental, certo? Antes disso eu queria definir tipicidade. A tipicidade, o que é que ela significa? Entende-se por tipicidade a relação de subsunção entre um fato concreto e um tipo penal. E a lesão ou perigo ao bem penalmente tutelado. O que aqui significa dizer? A tipicidade, a verificação da tipicidade envolve um exercício de adequação. Eu até coloquei aqui o Severino, não sei se vocês lembram, o Severino, que era um personagem de um comediante brasileiro que já morreu, infelizmente. Esse ator era muito bom, não lembro o nome dele de cabeça, mas que ele fazia esse quadro no Zorra Total. E ele trabalhava no aeroporto, se eu não me engano, e a função dele era ver a cara da pessoa e o crachá, cara crachá. E aí ele ficou conhecido como o cara crachá, né? Bem, a tipicidade é mais ou menos nesse sentido. Você vai verificar o episódio ocorrido e você vai ver se esse episódio ele se adequa. A palavra-chave para tipicidade, gente, é adequação. Se adequa a um tipo penal ou se a lesão dele é capaz de produzir, né, se o ato dele é capaz de produzir uma lesão a um bem jurídico realmente protegido, que é a tipicidade material, certo? Também tem a tipicidade subjetiva, que é justamente a presença do elemento de vontade ou mesmo da culpa, se for o caso, se essa culpa for
punível pelo tipo penal respectivo, certo? Eu trouxe aqui, logo na inauguração do tópico 3 da tipicidade, um esquemazinho bem interessante para vocês memorizarem, né? Tipicidade objetiva é a realização do tipo objetivo, né? Do tipo penal. Tipicidade subjetiva é a realização do tipo subjetivo, dolo ou elemento subjetivo especial, certo? Já distingue logo de cara tipicidade objetiva de subjetiva. Dentro da tipicidade objetiva, você tem a tipicidade formal, que é a conformidade da conduta resultado em nexo causal ao tipo, e a tipicidade material, que é justamente o desvalor da conduta e do resultado, ou seja, o nível de lesão que você vai ter a um determinado bem jurídico. Tá certo? Aí tem uma observação aqui, verificando se a tipicidade pressupõe-se a licitude. Né? Essa presunção, como a gente viu na aula passada, só será afastada quando a incidência de uma das cláusulas excludentes de licitude e antijuridicidade estão presentes no artigo 23 do Código Penal, qual seja legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, além da outra excludente de licitude, né, que foi, vamos dizer assim, desenvolvido seu conceito pela doutrina, que é justamente o consentimento. Mas para que o consentimento seja válido, ele tem que obedecer a alguns requisitos. O consentimento ele tem que ser prévio, o consentimento ele tem que ser emitido por uma pessoa que tenha a capacidade de conhecer os atos da vida civil e compreendê-los. Enfim, é uma série de requisitos aí também, tá? Então, atenção, a tipicidade, ela pressupõe, né, uma relação de encaixe, de enquadramento, certo? Daí, porque é só lembrar, a tipicidade, gente, lembra do cara crachá, tá? Lembra do Severino, eu acho que é Severino o nome dele. Com quase certeza, é um quadro do Zorro Total. Beleza? Então, vamos ver aqui, vamos seguindo. Adequação típica, né? Que faz parte desse exercício aí de adequação, como já está dizendo, né? De verificação da ação e do tipo. O cara crachá. Há duas modalidades de adequação típica. Existe a adequação típica por subordinação imediata ou direta e a adequação típica por subordinação imediata e direta. E qual é a diferença dessas duas? É simples. Os nomes são meio difíceis assim de falar de primeira, mas a diferença é simples. No primeiro caso, da adequação típica por subordinação imediata e direta, o nome já está dizendo, a subordinação é imediata, né? É rápida. Então, dá-se quando a adequação entre o fato e a norma penal incriminadora é imediata. Não é preciso que se recorra a nenhuma outra norma de extensão. Vou dar um exemplo. Matou alguém, vai para o 121. Roubou, vai para o 57. Furtou, o 55. Né? Enfim, o tipo penal, você já consegue adequar o episódio ao tipo penal sem nenhum problema, de forma imediata. O que eu não posso dizer, logicamente, no caso da adequação típica por subordinação imediata ou indireta. Nesse caso, gente, o enquadramento do fato norma não ocorre diretamente, exigindo-se o recurso a uma norma de extensão para haver a subsunção total entre o fato concreto e a lei penal. O que é que isso significa, gente? É que, ao contrário da adequação típica por subordinação imediata, nesse caso aqui, da subordinação mediata ou indireta, a adequação do fato ao típico ela não vai ser suficiente para você verificar a ocorrência de um crime. Vou dar um exemplo mais clássico aqui. Por exemplo, se alguém com a intenção homicida, né, você quer matar alguém, efetua diversos disparos de arma de fogo contra outrem e foge, sendo a vítima socorrida e salva a tempo.
né? Esse fato não se amolda ao 121 porque não houve o resultado morte. Matar alguém envolve o resultado morte, né? Também não se enquadra no 129 a lesão corporal, porque a intenção é outra. A intenção do autor não era lesionar, a intenção era matar. Então, nesse caso, o fato seria típico? Lógico que não. Esse dolo, né, e essa ação do autor, elas têm que ser puníveis. Mas, para isso, você não vai aplicar o 121 de forma direta. Você vai aplicar o 121 combinado, por exemplo, com o artigo 14, que fala da tentativa. O mesmo se verifica quando alguém empresta arma de fogo a um homicida, que a utiliza posteriormente para cometer o crime. Sua conduta não se encontra na correspondência direta com o 121. Nesse caso, o cara que empresta a arma, você vai se socorrer de uma nova norma de extensão, que é o artigo 29, a participação, certo? Então, nesse caso, a adequação não se dá de forma imediata, mas de forma indireta. Você vai ter que utilizar normas de extensão dentro do Código Penal para poder fazer essa adequação. Beleza? Até aqui? Espero que sim. Vamos lá, seguindo. Tipicidade conglobante. Bom, eu trouxe isso aqui porque, primeiro, é uma matéria recorrente em prova, em concurso, em OAB. É uma teoria extremamente moderna, né? Já tem um tempo, mas é considerada moderna. E ela é encabeçada por um grande doutrinador de direito penal que é muito festejado aqui no Brasil, apesar de ser argentino, que é o Zaffaroni, certo? O que é que diz essa tipicidade conglobante? Antes de entrar na tipicidade conglobante, eu queria relembrar com vocês o princípio da aplicação do direito penal como última ratio e lembrar, né, o princípio da fragmentariedade também do direito penal, certo? Tenham esses conceitos em mente para vocês estudarem agora a tipicidade conglobante. Por quê? Quando se fala em tipicidade conglobante, não basta que a conduta seja proibida pelo ordenamento jurídico, né? Ela, por exemplo, pelo ordenamento jurídico exclusivamente penal. Ela tem que ser proibida pelo ordenamento jurídico como um todo, considerado de forma global, daí o nome conglobante. Aí eu trouxe aqui um comentário do Fernando Capês sobre essa teoria. Olha o que o Fernando Capês diz sobre a tipicidade conglobante. Quando algum ramo do direito civil, trabalhista, administrativo, processual ou de qualquer outro permitir o comportamento, o fato será considerado atípico. O direito é um só e deve ser considerado como um todo, um bloco monolítico, não importando sua esfera. Seria contraditório autorizar a prática, por exemplo, de uma conduta por considerada lícita e ao mesmo tempo descrevê-la como um crime. É o exemplo comum aqui, né? A tipicidade conglobante, o exercício regular do direito. Por exemplo, um lutador de artes marciais que efetua um soco sobre o seu oponente, né? O leva a nocaute, o deixa inconsciente, às vezes causa até lesões cerebrais irreversíveis e tal. Nesse caso aqui, se o campeonato for todo regulamentado e tudo mais, o lutador ele não pode ser prejudicado pelo exercício do seu ofício. Todos sabem que ele é lutador, né? Ele é reconhecido, ele é federado, enfim, e ele está lá trabalhando. Então, assim, existe uma legislação que prevê, por exemplo, as lutas de boxe, as lutas de MMA,
Então, se existe essa legislação que permite esse esporte é liberado no Brasil, os lutadores que são os atletas que praticam esse esporte, no momento que eles desferem socos e eles praticam lesões corporais ali, eles não estão incidindo em crime, por conta também da tipicidade conglobante, porque existe um ramo do direito que não o direito penal que permite, né, as lutas de MMA, daí porque não faz sentido o direito penal como última raça, como fragmento, entender como crime uma coisa que é permitida por outros ramos do direito. Também, gente, os casos de estrito cumprimento do dever legal excluiriam a própria tipicidade, né? No caso, o carrasco que mata o condenado. É um exemplo mais antigo, certo? Então, a tipicidade conglobante, basicamente, é isso. É quando algum ramo do direito, que não seja o direito penal, permite uma conduta, não cabe o direito penal criminalizado, certo? Para que a tipicidade seja válida, nos termos do Zaffaroni, a conduta ela tem que ser proibida por todos os ramos do direito, certo? Tranquilo? Vamos entrando aqui em funções do tipo penal. Para que toda essa coisa, para que toda essa exposição a respeito da tipicidade, né? Quais são as funções do tipo penal? São perguntas que, a primeiro modo, a gente pensa que elas são fáceis e simples de serem resolvidas, né? Contudo, não é tão simples assim. A gente tem que consultar a doutrina para poder saber quais são as funções. E aí, consultando e estudando, se torna fácil, ganha todo o sentido do mundo. O tipo penal, gente, ele tem 3 relevantes funções. Quais sejam? O primeiro delas, a função selecionadora, que se refere à tarefa de escolher dentre uma quase infinita gama de comportamentos humanos, quais são esses comportamentos que devem ser inseridos como conteúdo das normas penais incriminadoras. Gente, vocês lembram lá na introdução ao estudo do direito, né, no semestre passado, que, de acordo com o Miguel Reale, direito é fato, valor e norma, não é isso? Muita gente explica isso, muita gente decora isso, mas muita gente não entende isso. Vou explicar de uma forma simples e objetiva e que vocês nunca mais vão esquecer. Primeiro, você tem um fato. Sobre esse fato incidem vários valores. Valores esses que são resultados das experiências da sociedade, por exemplo. O resultado desses valores incidindo sobre esses fatos vão implicar na produção normativa. Daí porque direito é fato, valor e norma, certo? Explicação simples e objetiva. A lei não surge para dizer quais são os valores daquela sociedade. A lei surge para proteger os valores que já estão estabelecidos por aquela sociedade. Então, cabe ao tipo penal, trazendo de novo para essa matéria do tipo penal, buscar, dentre os comportamentos humanos, quais são aqueles que são mais afrontosos aos bens jurídicos protegidos e relevantes para aquela sociedade específica, certo? Outra função, a função de garantia. Essa aí é mais óbvia, né? Denota que somente haverá imposição de pena criminal se ato realizado corresponder de modo perfeito a um comportamento descrito previamente no direito, no dispositivo legal. E você lembra aí do princípio da anterioridade da lei, né? Do princípio da legalidade do direito penal. A gente já discute quase que toda aula sobre isso, dizendo que o direito penal
para a aplicação das suas penas, ele prescinde, assim como o direito tributário prescinde, antes da instituição de imposto, de uma legislação. Por quê, professor? Porque são ramos restritivos do direito. Também se enquadra como ramo restritivo do direito o direito administrativo. Então, os principais: direito penal, direito administrativo, direito tributário. Esses são os 3 ramos restritivos do direito, tá certo, gente? A função motivadora geral corresponde ao intento de fazer com que os destinatários das normas motivem-se a se comportar de acordo com o que elas prescrevem, né? É o exemplo, é isso? A norma dando o exemplo, tentando fazer aquele controle social, né? Que a gente lembra agora do direito penal, conceito sociológico. Então, essa função remonta à racionalidade comunicativa desempenhada pelo direito penal, ou seja, consiste em transmitir à sociedade mensagens de confiança no modelo normativo, ou seja, respeite o modelo normativo, respeite as leis, estimulando o comportamento conforme o direito e, assim, proporcionando uma vida melhor em sociedade, pelo menos é a intenção. Então, são essas 3 funções: selecionadora, garantia e motivadora geral. E uma última diferenciação é entre tipo objetivo e subjetivo. Essa é bem simples, essa diferenciação, mas vamos aqui fazer. Tipo objetivo, gente, corresponde ao comportamento descrito no preceito primário da norma, considerando o estado anímico do agente, ou seja, a intenção. É o tipo penal lá, preceito primário, matar alguém, sem considerar o dolo. Isso é o tipo objetivo. O tipo subjetivo corresponde à atitude psíquica, à vontade, àquilo que o agente quer, né? Tipo subjetivo, de sua parte, corresponde à atitude psíquica interna que qualquer tipo objetivo requer, certo? Não existe, dentro do direito penal, a responsabilização objetiva, gente. O direito penal, ele pune fatos, não pune pessoas. E esses fatos devem ter sido praticados em regra, artigo 18, né? Te viu dolo, dos dolosos, e culpa quando tiver a previsão lá. Se você não tiver nenhum desses elementos de vontade, você não vai ter uma tipicidade. Aquele fato vai ser atípico, logo não vai haver crime. Bom, finalizamos a tipicidade. Próxima aula nós vamos entrar no resultado. Aí, de propósito, na última página aí da nossa nota de aula, eu trouxe mais um esquema dos elementos do conceito do crime. Nós estamos aqui no fato típico, aqui em verde, nós vimos conduta, nós vimos a tipicidade, nós vamos ver resultado e nexo causal na próxima aula, e nós finalizamos o fato típico. Já vamos entrar no campo da ilicitude ou anti-ilicidade, certo? Beleza, gente? Então é isso. Foi um prazer estar com vocês novamente. Fico à disposição para dúvidas, como sempre, certo? Um abraço, boa noite, valeu!